Então, as pessoas precisam perceber que hoje em dia, para entrarem no mercado de trabalho, para serem aceitos pelo mercado de trabalho, elas precisam ser intencionais. Eu quero trabalhar aonde? Eu quero trabalhar com telecomunicações. Estou formada em telecomunicações, faço cursos de telecomunicações. Eu estou com 36 anos de idade, e então eu faço parte ainda dos anos 80. O que acontecia naquela fase é, tu falas uma coisa e é que chateia a Lisandra, porque é que a Lisandra age assim, porque é que a Lisandra age daquela forma. É isso que vai me dizer onde eu devo estar, com quem eu devo estar. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. De já agradecer por fazer parte, né? Porque normalmente hoje entrar em contato pelo Instagram e solicitar para que faça parte de um podcast é uma questão bem duvidosa, porque as pessoas ainda não acreditam que será que é mais um convite daqueles e tudo mais. E nós, de certa forma, nós estamos atentos a todos aqueles criadores de conteúdo que passam uma determinada informação que é valiosa para o público em geral. E todas estas pessoas são destinadas a vir para aqui. Que bom. Porque nós sentimos que fazemos parte também daquele conteúdo. Então achamos que os teus conteúdos são bem interessantes. Nós já temos visto, mas precisávamos de mais um toque. E quando vimos essa informação, nós achamos, vamos mandar uma mensagem e vamos ver se ela vem. Estávamos com receio, mas infelizmente aceitou o convite. Obrigada por terem feito. Eu já vos sigo há algum tempo, então já vos sigo o canal? A vossa página do Insta. Ok. Preciso consumir melhor o canal, mas a página do Insta é explorada por mim e já tirei muitas notas só para deixar aqui. Vocês têm 2 podcasts que são muito interessantes para mim. Um deles é de alguém que eu conheço, a Maria Correia. Exato, então para mim, e tem um de uns jovens que eu esqueço sempre o nome, já revi várias vezes uns trechos que vocês colocam, só alguns trechos do podcast. Então eu sigo a vossa página, então quando recebi o vosso convite foi tipo, olha que bom, agora vou fazer parte desta comunidade. Então foi interessante para mim. Não foi nada, será que desconfio? Não, porque eu já seguia, já sabia que eram sérios, já sabiam que o vosso conteúdo é valioso, já sabia que têm chamado muitas pessoas interessantes que têm estado a fazer trabalhos incríveis. Então foi tipo, me senti lisonjeada, na verdade, tipo, agora vou fazer parte. Eu na realidade, quando mandaram aquele convite, eu disse, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Ela vai negar, vai alegar que não está em Angola ou então vai dizer que não reside em Angola e a informação vai ficar por ali. Mas quando aceitou, eu fiquei uau. E depois quando confirmou, mandou o contato do WhatsApp, eu disse acho que está a acontecer. Está a acontecer alguma coisa. Então nós vamos falar sobre questões de formação em mercado de trabalho, que é um conteúdo bastante interessante. Hoje em dia muitos são os jovens que após a formação querem entrar para o mercado de trabalho ou então querem entrar para o lado da formação, e acho que é super, mas super interessante bastante. Então uma questão inicial, o que eu queria questionar é como é que tu defines a relação entre formação e empregabilidade hoje? Hoje nós estamos com o mercado de trabalho bastante desafiador. Eu acho que a relação entre formação, vamos propriamente para a formação académica primeiramente, antes da profissional, e mercado de trabalho, ela precisa ser conectada. O que acontece é que quando as pessoas estão a formar-se academicamente, ficam focadas só nisso, principalmente para a nossa juventude. E o nosso mercado de trabalho não está para isso. Não está só para pessoas que só querem se formar.
está cada vez mais exigente, ele quer mais, está sedento por mais. E temos também a questão das vezes nós estamos a fazer formações profissionais, entretanto faltam-nos algumas habilidades que só o académico nos dá. A escrita, a oratória, uma comunicação mais clara, mais correta. É preciso ir para a escola, é preciso usar um lápis, é preciso ter um professor, às vezes, não só um formador mais técnico, para termos esse conhecimento. Versus mercado de trabalho. É preciso este combo para que possamos ser aceitos no mercado de trabalho. Claro que existem os sortudos, existem os dotados, os Cristianos Ronaldos e os Messi, extremamente esforçados que conseguem às vezes sem muitos esforços. Não vou falar de Cristiano, que ele esforça-se muito para ser quem é, já agora sou fã. Eu acho que tu és do Real Madrid. Só. Eu acho que tu és fã do Cristiano Ronaldo. Porque eu também sou fã do Messi. Olha, é assim, eu admiro Cada um os com a sua dois. opinião, né? Eu admiro os dois, de uma forma ou de outra. Acho que são dois profissionais excelentes naquilo que fazem, são muito bons. Eu acho que não existe uma comparação possível para os dois. Um é nato. A comparação depende muito do ponto de vista de cada um. Certo. Até porque são pessoas totalmente diferentes. Exatamente. Mas têm o mesmo objetivo enquanto ao futebol. Exatamente. Voltando aqui ao nosso tema, existem as pessoas que são gênios, como o Messi, naturais, que com muita facilidade fazem coisas incríveis porque é natural neles. Eles são incríveis, nasceram para ser incríveis. E há aquelas pessoas que precisam esforçar-se um bocadinho mais. Precisam dotar-se de mais conhecimento, precisam fazer mais formações para serem igualmente incríveis, que é o caso do Cristiano Ronaldo, no caso. Então, as pessoas precisam perceber que hoje em dia, para entrarem no mercado de trabalho, para serem aceitos pelo mercado de trabalho, elas precisam ser intencionais. Eu quero trabalhar aonde? Eu quero trabalhar com telecomunicações. Vais-te formar em telecomunicações, faça cursos de telecomunicações, faça curso de oratória, faça curso de edição de vídeo, cursos de softwares, faça cursos de telecomunicações. Vais ter muito mais facilidade, porque podes até não ter a experiência, mas tu vais ter o conhecimento e com muita facilidade tu vais ter oportunidades de adquirir experiência. Não é só, olha, só formada, às vezes olho para um currículo, acontece muito comigo, que é gestora de recursos humanos. Aí eu vou no currículo da pessoa explorar, não tenho nenhuma experiência como gestora de recursos humanos. Trabalhei como recepcionista, trabalhei como assistente, aí depois eu vou na formação e ela é formada em gestão de recursos humanos. Eu digo à pessoa, tu és formada em gestão de recursos humanos, não és gestora de recursos humanos. Existe uma diferença. Para te tornar gestora de recursos humanos, tu precisas praticar, exercer a função de gestora de recursos humanos. Eu sou engenheiro de recursos humanos. O que é que já fizeste enquanto engenheiro de recursos humanos? És formado em engenharia de recursos humanos, és formado em engenharia informática. Não és engenheiro em informática, hein? És formado em engenharia informática. Tu te tornas engenheiro após praticares, após exerceres a função. Há pessoas que se formam numa área e nunca trabalham nela. Claro. Isso não lhes torna engenheiros. Ela é formada nessa área. Mas, entretanto, com a prática, ela vai se tornar outra coisa. Vai se tornar arquiteto, por exemplo. Vai se tornar modelo. Isto vai se tornar a profissão dele. Porque eu, de certa forma, também achava que as pessoas acabam ganhando um determinado título logo após a formação. Existe uma contradição nisso. Vamos lá, um doutor precisa realmente ter o doutoramento para ser chamado de doutor. Claro. Apesar de que nós temos aqui muitas pessoas que após longos anos de experiência, mesmo não tendo feito o doutoramento, acabam recebendo o título. As pessoas da saúde. Exatamente. Eu acho que é uma questão de hábito. Exato. É uma questão de hábito e às vezes há umas pessoas, como eu mencionei... Também, se tu não lhe tratares por doutor, não vais ser atendido. Quem realmente sabe o que significa... Não, mas nós, infelizmente, na nossa sociedade é bem provável disto acontecer. Sente-se melhor quando tu chamas de doutor. Sente-se melhor. E isso não é só na saúde, acredita? É um técnico médio. É um técnico médio. Isso não é só na saúde, é em várias outras áreas. Eu, às vezes, sou chamada de doutora. Eu não sou doutora. Eu acho que a posição, o cargo em si, a responsabilidade que acarreta. Sim, mas é importante as pessoas estarem chamadas de atenção. Eu não sou doutora. Há algumas pessoas que não entendem. Eu acho que é uma questão de profecia.
Será que as pessoas dizem, doutora, não sou, mas serei? Serei a mãe? Eu recebo, mas é importante às vezes termos esse cuidado, porque dependendo do meio em que nós estamos e as pessoas souberem exatamente quem nós somos, podemos ser mal interpretados quando não somos nós que nos estamos a dar esse título, mas sim as pessoas. Mas no que diz respeito à formação e no currículo, é importante que isto fique claro. Tu és formado em engenharia informática, és formado em arquitetura. Há até áreas em que são mais práticas, que durante a formação, por exemplo, arquitetos, se eu não estou em erro, enfermagem, tu tens que ter um período de estágio para concluires o curso, por exemplo. Mas não é o caso, por exemplo, de engenharia, não é o caso de gestão de recursos humanos, claro. Não é o caso de contabilidade. Então, tu teres te formado em contabilidade não te dá o título de contabilista. És formado em contabilidade. Tu precisas de um período de estágio, tu precisas passar por um escritório de contabilidade para adquirir o número da ordem dos contabilistas. A mesma coisa acontece com juristas, por exemplo, com quem se forma em direito. Então, é importante as pessoas terem este discernimento, que às vezes acabam... Eu já recebi pessoas na entrevista, sou gestora de recursos humanos. Como é que se faz processamento salarial? Tenta descrever de A a Z como é que é feito o processo de recrutamento e seleção interno ou externo de uma instituição. Mas as instituições de formação, não é, de certa forma, dão bases para que o estudante em si, quando for para uma entrevista de trabalho, consiga dar solução a estas questões? Não, nem todos. E depois, quando tu estás a te formar em gestão de recursos humanos, eu fiz psicologia, não gestão de recursos humanos, quando tu estás a te formar em gestão de recursos humanos, tu vais receber bases. Para tu saberes de A a Z como é feito um recrutamento e seleção interno, tu não só precisas ter sentado numa cadeira, não só precisas ter tido aulas, mas como precisas praticar. Saber na prática quais são os passos, com quem tu tens, quais são as assinaturas, quais são os procedimentos. Os professores de gestão das cadeiras de gestão de recursos humanos nas universidades, na sua maioria, não são profissionais de recursos humanos. São apenas professores académicos. Trabalham na área de determinada cadeira por muito tempo. Gestão de recursos humanos 1, 2, porém são professores. A prática é diferente. Eu vou perguntar a alguém, a não ser que tenha sido o tema de defesa dessa pessoa. Como é que é feita a avaliação de desempenho? Isto é um tema que, por acaso, as universidades falam com muita frequência, principalmente na área de recursos humanos. Como é que é feita a avaliação de desempenho? A pessoa vai ter aí umas bases de como é que é feito, porque é que é feito, mas agora me faz na prática. É diferente. A pessoa não sabe exatamente quais são os pontos, como é que deve avaliar. A prática é diferente da teoria. Uau. Totalmente diferente. Mas uma questão, hoje em dia, eu acho que já ouvi pelas redes sociais alguns influenciadores a pronunciarem-se com base a isto. Sim. Ter um diploma ainda é garantia de sucesso no mercado de trabalho? Ter um diploma é importante, extremamente importante. Como eu mencionei aqui, estudem. Coisas que só a escola nos vai dar. Mas não é só um diploma. Tu podes ter um diploma e nunca ter feito nada com ele. Claro. Absolutamente nada. Por isso, a ideia de que eu preciso me formar, eu preciso me licenciar e depois da licenciatura eu preciso fazer mestrado e doutoramento e vou ter aí acúmulo de títulos, acúmulo de certificados e diplomas, mas experiência. Tu teres o teu certificado, o teu diploma, não te dá cash. Não te dá títulos. A tua experiência, o teu conhecimento, a prática dele é que te dá. Há quem não tem nada disso, mas está a fazer mais dinheiro. Ou melhor, está a fazer dinheiro, que às vezes há quem tem tudo isso e não está a fazer nada. A intencionalidade, a prática, a intenção em fazer as coisas é que te dá o sucesso, não é o teu diploma. E nós temos muitos exemplos. Nós temos muitos bons exemplos. Eu não gosto de ir buscar muitos exemplos fora, mas nós temos muitos exemplos aqui que nos provam que isso é verdade. É importante a pessoa ser intencional, fazer as coisas, praticar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Necessidade ou vontade? Ambas.
Mas vou ser muito mais... Eu acho que foi mais necessidade versus vaidade. Não porque passava necessidade, mas porque queria muito uma coisa e eu sabia que não ia conseguir o dinheiro por mesada ou se fosse pedir aos meus encarregados. Então, achei brilhante a ideia de começar a trabalhar para adquirir aquilo. Uau. Embora que ainda outras pessoas pensam de forma diferente. Exatamente. Acabam subcarregando o outro lado. Exatamente. Daí a questão da intencionalidade. Claro. É importante as pessoas saberem o que querem, porque é que querem. Tu às vezes podes não saber bem porque é que estás a começar uma coisa, mas só começares te vai levar... Eu comecei a trabalhar aos 17 e nunca mais parei. Não vais parar? Vou. Nunca mais parei até agora, por favor. Eu quero parar quanto antes. Na verdade, quero parar antes dos 40. E o que é que te faz não parar por agora? O que me faz não parar por agora é ainda não ter alcançado os meus objetivos. Tanto pessoais, profissionais, tanto filantrópicos, tanto de expansão. Eu quero o meu nome, não posso dizer que não. Eu acho que ainda mesmo a tua informação que tu passas, mesmo com 80, 90 anos, ainda continua a ser brilhante. Exatamente. Por que parar? Por que parar? Eu acho que a questão da movimentação não será a mesma, mas ainda assim tu consegues passar aquela informação. Sim. Eu vejo senhores assim de 80, 87 anos, ainda consegue, tem uma equipa, claro, mas ainda consegue passar aquela educação própria para as pessoas, passar o ensinamento, aquela experiência positiva. Eu vejo, uau, ele não está a tirar tempo para descansar. Para descansar. Eu muito provavelmente continuarei a fazer palestras. Isso eu não tenho exatamente como um trabalho, mas como uma paixão. Eu gosto de ensinar. E quando eu digo parar aos 40, eu pretendo parar aos 40 a trabalhar por conta de outrem. Há pouco tempo, antes de começarmos o podcast, eu estava aqui numa... eu quero parar com isto. Eu quero poder trabalhar para mim enquanto faço para os outros. Ou deixar com que o teu próprio dinheiro trabalhe por si. Exatamente, principalmente isso. Eu quero muito que o meu trabalho trabalhe por si, o meu dinheiro trabalhe por si, faça as coisas, renda, cresça, enquanto eu dou palestras, enquanto eu ensino mulheres a se sentirem melhor preparadas para o mercado de trabalho, mais seguras, a não levarem as coisas tanto para o pessoal, enquanto eu partilho as minhas experiências com jovens que se estão a formar e que se sentem inseguros, mostrando a eles que eu também já passei por isso e dependendo da forma como vais direcionar as tuas dores, pode florescer aí uma flor incrível. Então, eu não sinto, quando eu digo parar aos 40, é parar de trabalhar por conta de outrem. Entretanto, continuar a fazer isso que eu faço com muito amor e não considero exatamente um trabalho pesado, porque eu gosto disso. Hoje em dia, na medida que nós vamos ter a necessidade de procura de trabalho, o que mais pesa na hora da contratação? Formação ou a experiência? Experiência. Eu falo sem pensar duas vezes, experiência. Mas para um estudante que vem agora da academia, onde é que ele deve adquirir essa experiência? Estágios. Mas os estágios nem sempre são dados. Deixa eu explicar. Eu comecei a trabalhar, vou repetir, eu vou falar isso várias vezes. Aos 17 anos, não tinha experiência. Como é que eu fui contratada? Eu fui a um espetáculo nos coqueiros. Na altura davam muitos shows aos coqueiros. E eu vi uma equipa de protocolos a servir. Fazer venda de bebidas e a dar suporte. E as meninas tinham que ser bastante atentas, educadas ao falar. E eu pedi, na altura, o contacto do senhor e fui ter. Ele pediu-me, vai ter comigo amanhã. Não me lembro se foi no dia seguinte, nem lembro se aquilo. Na segunda-feira eu fui ter com o senhor. A questão é que, na entrevista, ele faz-me questões como: conseguirias ficar quanto tempo de pé? Consegues falar de forma formal, explicar a alguém sem se chatear? E ele colocou-me à testa. Alguém perguntava-me várias coisas para ver se eu me irritava ou se me passava com isso. Antes disso, eu fui escuteira por muito tempo na igreja. Então, eu estava acostumada a lidar com pessoas, eu estava acostumada a ficar de pé, estava acostumada a auxiliar pessoas, eu estava acostumada a ajudar pessoas. Sem eu saber, eu estava a adquirir uma experiência que me levou ao trabalho de protocolo. Porque eu podia simplesmente chegar lá tímida, sem saber responder a nenhuma questão, sem nenhuma habilidade social, sem nenhuma habilidade de comunicação. E por mais que eu quisesse trabalhar, eu não ia conseguir trabalho.
Então, preste atenção e seja intencional em tudo aquilo que você faz. Às vezes nós pensamos, eu vou estudar, vou me formar, depois vou conseguir um emprego. Não. Não é estudar e se formar que vai te dar um emprego. É preciso que faças todas as outras coisas. Aprenda a fazer, a responder questões, a fazer questões, a se comunicar direito, a vestir, a andar. Tudo isso é um combo que te vai dar um trabalho. Experiência, isso é experiência. Nós temos focados que experiência é só trabalhar. Tu podes adquirir experiência em casa. Vou fazer uma entrevista com um estudante recém-formado. Formou-se em contabilidade, mas ele vai me dizer que trabalhou com a tesouraria de um grupo na igreja, ou que foi o tesoureiro da comissão de estudantes na escola. Ele tem experiência de cálculo. Ele sabe organizar faturas. Ele sabe... Experiência. Experiência não é só num local de trabalho, não é só numa empresa. Nós podemos adquirir experiência na nossa vida, em vários espaços. Nosso grande problema, o grande problema da nossa sociedade é pensar pouco. É aqui, é ali. Não, nós podemos expandir o nosso pensamento para vários lugares. Ainda assim conseguimos arranjar experiência mediante a aceitação daquilo que nós temos mais próximo. Sim. Uau! Mas hoje em dia, eu já passei por isto, tive colegas que ao pé da nossa formação no ensino médio, não sabia qual realmente seria o curso que ele deveria seguir na instituição, por exemplo, na faculdade, e ele ficava, uau, eu acho que vou para aqui por ser mais fácil. Como é que tu achas que nós os jovens, né, devemos escolher um curso que vai nos tornar bons profissionais ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Isso é uma pergunta pertinente. Eu gosto de colocar essa pergunta da seguinte forma, que é, a maior parte das pessoas diria essa pergunta, faz o que gostas. Não é só sobre fazer o que nós gostamos, é fazer sobre o que vai impactar as pessoas. Vamos lá olhar. Qual é o curso que vocês estavam a fazer no ensino médio? Físicas e biológicas. Ok. Estou a fazer físicas e biologia, ainda não sei bem o que eu vou fazer. A maior parte das pessoas nessa altura acabava por ir para medicina, né? Física, eu também fiz o Garcia Neto, eu estudei no Garcia Neto, e para nós era, vou fazer medicina, vou fazer química, vou fazer engenharia, vou fazer isso, e havia essas pessoas que tipo não sabiam bem o que fazer, então era tipo, esse curso dá para fazer o quê? Algo fácil, algo que não dê muito trabalho, algo fácil, algo que não dê muito trabalho, não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos parar de gostar do que é fácil. Tu estás nessa fase, tira um tempo. O grande problema das pessoas é não se conhecerem. Tá bom? Eu ainda não sei o que vou fazer, mas o que é que eu sou bom a fazer? Às vezes eu não gosto, mas sou bom. Eu não gostava muito de falar com pessoas. Porque eu não cresci exatamente no meio em que tu nasces fácil. Nós, quando éramos mais novos, hoje as crianças falam muito mais. E é deixa a criança falar. Eu não sei quantos anos tem. Eu tenho 35. Tenho 36, desculpa. Eu estou com menos 6. Desculpa. Menos 6. Então, okay. Ainda, né? Ainda. Daqui a mais 6 anos estou com 36. Ok. Eu daqui a pouco vou desligar isso. Eu estou com 36 anos de idade, e então eu faço parte ainda dos anos 80. O que acontecia naquela fase é, tu falas uma coisa e calados, meus velhos não a falar, não faz barulho, fala baixo. E nós crescemos assim. Hoje eu fala baixo em uma criança, fala baixo por quê? Ok. Quando te dizem, ei, fala baixo, não faz isso, desculpa lá a chamada... Não sei se dá para... Acabou cortado aqui um pouquinho o meu fio. Nós antigamente tínhamos esse hábito, né? Nós vivemos numa comunidade em que os nossos pais nos deixavam retinhos. Tu tens que fazer isso, é isso que tu tens que fazer. E a dada altura nós crescemos sabendo que precisamos ser educados, precisamos respeitar as pessoas. E hoje a nossa juventude não tem muito isso. A dada altura é extremamente criativa em muitas coisas, mas pede-se o respeito. Porém, para nos facilitar nessa altura fazer isso, o que é que nós fazíamos? Nós éramos obrigados às vezes a cozinhar, mesmo quando nós não queríamos. E aí descobrimos, tipo, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de lavar, mas sou muito boa. Tudo que eu faço fica muito bem.
Eu aprendi a gostar de livros. Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei com os livros todos que encontrei em cima dessa mesa. E acreditem, os primeiros livros que eu li na minha vida, eu não li porque queria, era porque era castigo. Eu literalmente tinha como castigo ler um livro e depois fazer o resumo do livro. Lê o livro e eu quero saber o que você leu. Ela tem a certeza que eu li o livro todo. E eu descobri que eu gostava de ler livros. Eu tenho várias coleções de livros completos na minha casa. Uau. A questão é que com isso veio o gosto por ler, por estudar, por se formar. Então nós às vezes temos que fazer isso. É no teu dia a dia que você vai encontrar o que é que vai facilitar a tua vida ou o que é que vai de alguma forma direcionar ao que você vai fazer. Não foca só, tá bom, eu não sei ainda o que vou fazer a nível profissional. Chega em casa, vê, o que é que eu gosto de fazer aqui na minha casa? Ou o que é que eu faço e sou bom? Às vezes não é porque eu gosto, mas e sou bom. Eu descobri que eu gosto de gestão de recursos humanos dentro de recursos humanos. Eu caí de paraquedas na gestão de recursos humanos. Não foi tipo, não, eu vou ser gestora. Não, então vou estudar psicologia. Mas acabei na gestão de recursos humanos e fiquei. Direcionei a minha carreira aí. Mas antes eu já tinha sido supervisora de call center, já tinha sido balconista, já tinha trabalhado em várias outras áreas. Mas encontrei a gestão de recursos humanos, descobri que gostava, formei-me, fiz mais formações, ganhei mais experiências e sou gestora de recursos humanos há 10 anos. Então, as pessoas precisam ver isso e não ficar no conforto do que é mais fácil fazer, o que é que vai me dar mais dinheiro, que nós às vezes pensamos nisso. Claro. O que vai te dar mais dinheiro é você ser bom em alguma coisa. Não é porque isso dá muito dinheiro que se você fazer vai te dar dinheiro. Eu gosto de dizer, empreender, por exemplo, não é para todos. Isso é verdade. Muitas são as pessoas que se formam, tentam arranjar um emprego, não conseguem e veem como caminho o empreendedorismo. O empreendedorismo não é para todos. É necessário ter força de vontade. É preciso ter força de vontade, é preciso estudar sobre finanças, é preciso estudar sobre atendimento ao cliente, sobre marketing digital, é preciso estudar sobre faturação, é preciso estudar sobre muita coisa para você ser um empreendedor de sucesso. Precisas estudar muito sobre o teu produto, para saber como vender, para entender quais são as dores do teu cliente com relação ao teu produto, que é isso que você vai curar. A maior parte das pessoas pensa, vou comprar tomates, vou revender, porque eu sou bom, porque eu sei vender, porque eu sei convencer. Não é sobre isso. Qual achas que é o principal erro dos jovens quando vão escolher um determinado curso? Não entender quais são as ramificações desse curso, que outras coisas podem fazer. Por exemplo, vou me formar em contabilidade. O que é que mais eu posso fazer além de ser um contabilista? Tu podes ser responsável de contas a pagar ou a receber de uma instituição, tu podes ser um financeiro, tu podes ser várias outras coisas. É não saber, não estudar sobre o curso que estão a fazer. Eu acho que este é o grande problema da maioria dos jovens. Pegam um curso porque a maioria está a fazer, porque acham que está muito dinheiro, porque está na moda, às vezes pelas razões mais erradas possíveis, ou porque o curso que fez no ensino médio é e depois na faculdade, vou já seguir com esse. Não é só sobre isso. Nós podemos mudar de profissão até os 30. Imagina quando somos jovens, mudar de curso académico. É preciso entender, tá bom, eu fiz ciências biológicas, físicas e biológicas na faculdade, no ensino médio. O que é que eu vou fazer na faculdade? Eu fiz uma que não tinha nada a ver com o que eu fiz. Então, é importante você entender o que é que você quer. Eu fiz psicologia, comecei a estudar psicologia na altura porque eu precisava. Não era para os outros, era para mim. Eu precisava entender porque é que a minha mente estava a funcionar daquela forma. Porque é que eu me sentia como eu me sentia. E às vezes te curar, te ajudares a ti, vai te ajudar a descobrir como ajudar os outros. Claro. Nosso grande problema às vezes é nós queremos resolver os problemas dos outros quando nós estamos cheios de problemas com a casa totalmente desarrumada. Qual é o curso que eu vou fazer? Eu vou fazer contabilidade. Mas és bom em conta, tens paciência, gostas de ficar no back-office. A maioria dos contabilistas não dá cara. Contabilista faz conta, tem que ser muito bom em Excel. Gostas de Excel? Gostas de Power BI? Vais passar muito tempo a criar fórmulas. Vais passar muito tempo a contar e revisar dinheiro dos outros, faturação. Tens tempo para isso? Estás preparado psicologicamente para isso?
Não, eu vou fazer vou fazer gestão de recursos humanos. És antipático, não sabes lidar nem com as pessoas da tua casa, chegas, não cumprimentas, não sabes sentir a dor do outro, não sabes ser empático, não és organizado, não és estratégico, não sabes olhar não só para ti, mas para os outros também. Não sabes ter aquela visão, olha, esse problema surgiu por causa disso, a forma de resolver é essa e a forma de evitar é essa. Tu precisas ter essa visão. Queres fazer gestão de recursos humanos para quê? Vais tratar mal as pessoas, não vais resolver problema nenhum e vai ser só um acúmulo de problemas. Não, eu quero fazer direito. Tens a certeza que queres fazer direito? As pessoas precisam olhar para as coisas assim antes de decidir eu quero isso, eu quero aquilo. Uau, é super interessante porque muitas das vezes nós olhamos para o mercado e olhamos pelas trends, né? O que é que está mais à procura? Acho que é engenharia, vou seguir isto. E no final das contas tu acabas encontrando inúmeras coisas que tu não te identificas e a vontade que tu tens de sair daquele lugar é maior. Eu tive um amigo, tenho um amigo, né? Porque ela ainda está em vida, ela tem nesse momento a viver aí na Namíbia. Ele foi para Metodista, fez mecatrônica, depois saiu, foi para Independente, fez informática, depois foi para o Namíbia, na universidade que tem a ver com área de pescas e tudo mais. Sim. Fez um curso que não tem nada a ver, quer dizer, ele perdeu 3 anos a fazer 3 cursos diferentes e agora ele chegou à conclusão que não existe curso para ele, deixou de estudar. É bastante complicado. Extremamente complicado. O problema, só para assim, uma análise rápida que pode não ser real do teu amigo. O teu amigo precisa de tempo para ele. Acho que ele deveria fazer psicologia. Sim, às vezes não é só fazer psicologia. Hoje todo e qualquer mentor de carreira eu nas entrevistas de emprego nós acabamos meio que fazendo um bocadinho esse papel. Pelo menos aquele que é um recrutador que realmente gosta e está interessado naquilo que faz, de tentar perceber, eu preciso entender ao máximo o candidato à minha frente para saber se ele realmente é bom para a vaga que eu preciso e se ele é bom na função que eu estou a precisar. Eu preciso ser um pouco psicólogo para isso. Se eu pegar em alguém que, vamos lá imaginar, teve essas saídas que o teu amigo teve. Desculpa de utilizar essas saídas, mas pronto, acabam de ser esses pulos. Ok, todos esses cursos que eu fizeste, nenhum tocou-te de alguma forma? Não houve um em que gostaste, realmente te sentiste interessado? Não, dona Lisandra, nenhum. O que é que tu realmente gostas de fazer? Eu não sei. Essa é a pergunta mais importante. E tu deves saber a resposta dessa pergunta, não para dizer a ninguém, mas para ti. Eu, em tempos, fiz um processo de avaliação de carreira de uma senhora. E durante a preparação da entrevista, né, que é o currículo, primeiramente fizemos a estrutura do currículo antigo, né, estruturamos, entendemos o que é que ela já fez, o que é que ela está a fazer, o que é que ela quer fazer, quais são os cursos, as competências que ela precisa desenvolver, como é que ela deve se apresentar para o mercado de trabalho, como é que ela deve se apresentar para ela mesma e para as outras pessoas. E eu fiz a pergunta, então, senhora Luísa, fala-me de si. E ela foi tipo, ok, falar de mim? Sim, fala-me de si. E a maior parte das pessoas pensa que tem essa resposta. Fala-me de si. Ela sentiu-se completamente perdida porque disse que nunca tinha se feito essa pergunta. Perguntei, quem é a Luísa? Fala, quem é a Luísa? E ela não... Dás-me um tempo, Lisandra, só para eu formular aqui essa pergunta. Tirar tempo para isso. Há muita gente que que estou aqui a falar isso, vai ficar tipo, mas peraí, fala-me de mim, quem é fulana? Claro que eu sei quem eu sou. Mas há muita gente que não sabe. Há muita gente que não sabe. Não sabe, também só sobreviver, só existir. Não sabe quem é, não sabe porque é, não sabe o que é que está aí a fazer. Eu acho incrível eu já acho estranho quando uma pessoa não sabe o significado do próprio nome. Como assim um ser humano não tem interesse em saber o que é que significa o próprio nome? A nossa preguiça, a nossa estrutura, a nossa falta de intencionalidade nos prende. Conhecimento liberta, falta dele aprisiona.
E às vezes o conhecimento que te vai libertar não é sobre o externo, é sobre o interno. Quem é você? Por que é que te sentes assim perante essa situação? Por que é que tens medo de ir para ali? Por que é que não gostas disso? Por que é que te sentes inferiorizado quando passas por essa situação? É um trauma, é alguma dor, alguma coisa aconteceu contigo e te levou a essa situação. Tu precisas entender essas coisas, porque senão começas a, tudo te aprisiona, tudo te dá medo, tudo te assusta, ou então tudo te irrita. Aquelas pessoas, eu sou mesmo assim, pessoas que se irritam com tudo e com todos têm falta de autocontrole, falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional é um forte indicador de falta de autoconhecimento. Você não sabe quem você é. Eu tenho uma colega no curso de francês que é assim. Qualquer coisa, ela birra contigo. A qualquer momento está chateada, se o motorista chegar tarde está chateada, se encontrar muito engarrafamento está chateada, se receber uma mensagem ruim está chateada. Eu acho que se ela tiver a beber água e também não te vê gelado o suficiente, ela se chateia. É muito complicado. Eu gosto de usar exemplos da minha vida, exemplos práticos, para não usar exemplos de outras pessoas, porque eu sei o que eu senti, o que eu vivi. Eu disse no início da nossa conversa que quanto tempo poderia durar a nossa conversa, porque eu tenho as minhas 2 filhas que são gêmeas autistas. Uma das minhas filhas é verbal e a outra não, elas estão com 7 anos de idade. Já agora estamos no mês de abril e eu gosto sempre de falar sobre isso, que é para consciencializar as pessoas a obterem mais conhecimento sobre o autismo. A minha filha não verbal, por acaso, é das crianças que eles têm uma tendência muito grande a incomodar-se. O meio externo tende a fazer confusão a eles. Não por birra ou mimo, mas porque eles têm uma forma de pensar diferente. Eles são pessoas diferentes de nós. O que muito provavelmente para nós é natural, a temperatura de uma água, a textura, até o formato de alguma coisa, a posição de uma coisa. Eu vou estar sempre a organizar as coisas, tenho uma mania de... As crianças autistas têm um pouquinho disso. Mas a minha filha, mesmo sendo assim, eu ensinei a ela a calçar sozinha, ela não gostava e calçava os sapatos ao contrário. Aprendeu a calçar. Isso é falta de treinamento. As minhas filhas escovam os dentes sozinha, minha filha tem hora para dormir. Se uma criança autista que tem a cabeça formatada para uma coisa, aprende a fazer. As minhas filhas tinham 3 anos de idade e me foi dito que muito provavelmente elas nunca haveriam de falar. Quando eu disse há pouco tempo que eu tinha uma filha não verbal, ela não tem uma comunicação funcional. Mas hoje eu já tenho a graça, a bênção de ouvir a minha filha falar algumas palavras. Com 7 anos, quando foi dito que ela não iria falar. Com treinamento, com intencionalidade, com prática constante, tu podes fazer o que tu quiseres. Mas eu não tenho 2 pés, será que posso ser piloto? Podes. E eu às vezes, quando não consigo fazer uma coisa, eu consegui a minha carta de condução aos 73 anos de idade. Nós podemos fazer o que nós quisermos. É só mudarmos a nossa forma de pensar. Se uma criança autista que foi dita pela sociedade que não pode fazer coisas, ela mostra todos os dias que pode e vai fazer. As minhas filhas vão ser incríveis, eu ainda vou usar elas muito como testemunho, com muito orgulho. O que é que um jovem com 2 pés, 2 braços, olho, nariz, boca, completamente funcional, que passa horas num telemóvel, diz que não consegue fazer alguma coisa, que se irrita? Não, para mim não faz sentido. Tira um tempo, eu me irrito com tudo, ok? Já sabes qual é o problema. Tira um tempo, vamos meditar, vamos fazer yoga, ok? Vamos fazer, sei lá, pilates. Vai apreciar a natureza, senta aí na Nossa Senhora do Monte, no Lubango, na ilha de Luanda, à beira-mar. Reflita sobre isso. Por que te irritas tanto? A natureza só existe assim como tu. Por que é que ela te irrita? Quem é que deve sair de quem? Tu ou a natureza? Quem é que... Se vocês têm que coabitar, coexistir. Então, vamos achar aqui o meu tema. É bastante complicado porque
As pessoas não se fazem um outro estudo. Mas querem fazer um outro estudo dos outros. Claro. E depois não conseguem notar quais são os itens que realmente lhe fazem sentir-se mal. Não identificam-se os pormenores. Alguém disse-me, olha, eu estou com ansiedade, estou ansiosa. Eu disse, olha, toda ansiedade tem um princípio. Basta tu identificares isto e tu vais conseguir resolver o teu problema. Ela me disse, olha, eu realmente sei, um dia vamos conversar sobre isso. Eu disse, mas tu precisas conversar contigo mesmo, antes de tu conversares comigo. Não precisas chegar até mim para me contar o teu problema. Exato. Senta, conversa contigo mesmo. Não vão te dizer que tu és maluco ou qualquer coisa assim, não. Podes sentar, reflita, respira, que é melhor. Tirar o tempo e ganhar o hábito de nos ouvirmos é muito importante. É muito, muito importante. Nós estamos aqui... Isto vale para as organizações. Tu não vais te adaptar dentro de uma organização, tu não vais te adaptar dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, se tu não te conheceres. Tu precisas tirar tempo para saber quem é a Lisandra. Eu preciso saber quem é a Lisandra. O que é que incomoda a Lisandra? O que é que chateia a Lisandra? Por que é que a Lisandra age assim? Por que é que a Lisandra age daquela forma? É isso que vai me dizer onde eu devo estar, com quem eu devo estar. Eu hoje entendo que eu não devo lidar com todas as pessoas e para mim está tudo bem. Eu respeito todas as pessoas, de alguma forma convivo, mas lidar constantemente, não com todas, porque eu já sei o que me incomoda. Curei aquilo que eu pude curar e consegui curar, luto para curar o resto que sei que ainda precisa ser curado, mas respeito os meus limites. Nós às vezes não queremos atropelar, não são os nossos, mas os dos outros o tempo todo. Eu tenho um livro com o título Não Começou Contigo. É um livro muito bom, que fala basicamente sobre a herança de traumas, os traumas que nós herdamos, dos nossos pais, avós e por aí fora. Daí eu ter falado que hábitos que nos foram incutidos anteriormente, dependendo do tipo de criança ou do tipo de adolescente, acabou encontrando, eram hábitos de família, mas deram-nos um direcionamento. Há quem descobriu que gostava de cozinhar só por isso. Olha, você que vai cozinhar, você que vai arrumar a casa, você que vai fazer isso. Ele descobriu que gostava de alguma coisa, gostava de fazer. E às vezes era um homem. Numa casa só tinha rapazes. Um lavava, outro engomava. Um engomava, descobriu que até gostava disso e hoje tem uma lavandaria. E é um excelente inspetor na lavagem. Então, eu acho que é importante nós tirarmos tempo para perceber quem nós somos, avaliar as nossas competências, para não nos incomodarmos com tudo e com todos o tempo todo. Isso ajuda-nos a conviver com as outras pessoas e a focar-nos a nossa energia no que realmente é importante. E de certa forma isto ajuda-nos especialmente quando nós vamos sentar para criar o nosso próprio currículo. Exatamente. Quem não faz isso, não tem tempo para saber quem você é, quais são as tuas principais. Há uma parte do currículo que hoje os currículos todos têm, que é habilidades e competências. Ok. Habilidades e competências, habilidades que tu vais colocar no teu currículo, as tuas competências. Comunicação. Como é que você vai saber que és uma pessoa que tem habilidade da comunicação? Não, eu gosto de conversar. Não, gostar de conversar não te dá habilidade de comunicação. É saber conversar. Fazer com que as pessoas percebam o que tu estás a dizer, entendam o que tu estás a dizer. As pessoas pratiquem, coloquem em prática aquilo que tu disseste. Eu tenho escutativa. Não, porque gostas só de escutar? Não. Escutativa é escutar, conseguir reproduzir aquilo que tu escutaste. Todo assistente de call center precisa ter escutativa para entender o problema do cliente. Temos escutativa, estás a dizer que tens escutativa, mas a pessoa está a falar e tu também já queres atropelar. Não tens escutativa. Você não vai conseguir perceber o outro. Como é que tens escutativa? E até, de certa forma, existe aquela frase, duas pessoas ao falar ao mesmo tempo, ninguém consegue perceber o outro. Ninguém.
E às vezes, senhora fulana, por favor, poderia... E há lá a cliente a falar e tu também... Calma. Deixa a senhora falar, deixa a pessoa falar, deixa a tua amiga falar, deixa a tua colega falar. Calma. Mas tu tens aí um monte de coisas para dizer. Calma, vais dizer. Deixa ela falar, percebe? É que às vezes o que tu vais falar já é o que ela vai dizer, ou já vai dar resposta, ela já vai te dar resposta do que tu queres perguntar. Então calma, ouve primeiro e depois fala. Eu trabalhei durante muito tempo num call center, mas só depois de sair de lá é que eu realmente comecei a desenvolver a escutativa. Porque eu sabia que precisava para ser uma boa mãe e para ser uma boa esposa. Escutativa é extremamente importante nos relacionamentos. Escutativa é muito importante no serviço. Quando vais para uma reunião e passa um monte... Aquelas reuniões que precisamos agir nisso, fazer aquilo. Tu precisas de escutativa para colocar tudo numa agenda e reproduzir aquilo que foi orientado. Se você não tem escutativa, tu não vais conseguir fazer isso. E escutativa é uma habilidade muito importante no currículo. As pessoas ignoram. Escutativa, comunicação, que hoje às vezes aparece como uma boa oratória. Que a oratória não é só comunicação, é posicionamento, é postura. Na oratória, quando eu digo que tu dizes que tens uma boa oratória, é o teu corpo, não só a tua voz que fala. É a forma como tu te apresentas enquanto vais falar. Eu tenho uma boa oratória, mas estás aí a falar. Eu sou... Não, tudo. A oratória é um composto, é tudo. E isto, de certa forma, também adquire-se com base em treinamentos. Treinamentos, convivência, autoconhecimento. A criação de conteúdo, de certa forma, ajuda-te bastante. Muito. Ajuda-te nisto. Muito. Quando tu pegas uma câmera... A espontaneidade, a criatividade. A criação de conteúdo, vais começando mal. Eu acho que eu sou o primeiro fã deste podcast, porque sempre que sai um episódio eu sou o primeiro a estar por lá. Porque cada episódio eu quero ficar lá para assistir. É como se eu fosse aquele seguidor que espera que o vídeo fosse lançado, aquilo quando fica em estreia, sai o trailer, e eu fico lá a ver, uau, eu acho que está interessante. E depois as pessoas começam a comentar, mandam mensagem, olha, gostei, olha, epá, tem que falar mais vezes, a convidada e tudo mais. Eu digo, não comentes para mim, vai pro vídeo, lá no YouTube, comenta e tudo mais. Ou então, o nome da convidada está por aí, qualquer elogio. Vá para a rede social daquela convidada e fala para ela e tudo mais. Não, mas tu é que tens que enviar. Eu por vezes pego no print, faço um print, mando para a convidada. A convidada, o convidado fica totalmente feliz. Muito obrigado. Eu fico, uau. Não é nada mais satisfatório do que nós vemos que o que estamos a fazer tem resultados, está a dar resultados. Com relação ao que estavas a falar há pouco tempo, de seres a primeira pessoa a visualizar os teus vídeos, isso, apesar de para todos parecer, este é um bocadinho, não, isto é o mais básico que nós devemos fazer para nós, é extremamente importante. Todo mundo pode duvidar de nós, todo mundo. Nosso pai, a nossa mãe. Sim, eles podem duvidar de nós, que nós somos capazes, que nós vamos conseguir. De repente, durante muito tempo na nossa vida, nós fomos preguiçosos. Nós não fazíamos as coisas, então eles têm o direito de duvidar de nós. Nossos amigos, mas nós não. Nós não podemos duvidar de nós e nós temos que ser as pessoas que reconhecem, antes de qualquer pessoa, o nosso valor. Quando nós acreditamos no nosso potencial, as outras pessoas começam a acreditar em nós também. Claro. Quando nós fizemos as coisas com convicção, com firmeza, com certeza, as outras pessoas começam a acreditar também, a confiar em nós também. Quando nós fizemos com dúvida, com receio, se tu sabes fazer, faz. Sentes que precisas aprimorar, estuda mais. Investiga mais, mas faz. E faz com segurança. Eu tenho ainda algum medo, mas faz mesmo assim. Eu gosto muito de uma entrevista da Rihanna, em que lhe perguntam o que é que ela faz nos dias em que ela não se sente tão maravilhosa, tão bonita, tão incrível. E ela diz, eu finjo. Mas o que ela não pode é mostrar que ela não é nada disso. Que sim, vai haver dias em que nós não vamos nos sentir tão seguros assim, tão firmes assim, tão inteligentes assim, tão bons assim.
Mas nós não podemos parar nesses dias, certo? Precisamos continuar a fazer. O mundo todo pode duvidar de nós, mas nós, não. Nós temos que continuar a fazer. Nós vivemos uma sociedade em que queremos todos... Eu preciso me sentir bem para começar. Eu preciso me sentir bem para começar a fazer exercício, para começar a estudar. Eu preciso gostar muito. Eu ainda não sei bem o que quero. Faz. Depois descobre se gostas. Só há umas profissões que não dá para fazer isso. Medicina é uma delas. Medicina, quem trabalha com radioproteção. Tem que ter mesmo gosto suficiente. Sim, tu tens que ter gosto, técnico e conhecimento. Vais trabalhar com radioproteção, vais trabalhar com ISO, vais trabalhar com questões de segurança, higiene, saúde. Ou você sabe, ou você não sabe. Ou você é bom, ou você não é bom. Não é para brincar, por favor. Dúvida, não pode estar por lá. Não pode estar por lá. Entretanto, há outras coisas que nós vamos adquirindo gosto e com isso nós vamos explorando, estudando e nos aperfeiçoando. Entretanto, é importante passar sempre essa informação. Há coisas que não é bem assim. Há coisas que nós não podemos, não vai brincar de fazer uma bomba química, não vai brincar de entrar num tanque de petróleo para limpar, não faz isso. Não vai brincar, não, eu conheço, não faz isso. Existem técnicas próprias. Existem técnicas, elementos, existem medidas de segurança, existem certificações. Já agora, eu estou agora a trabalhar como responsável de recursos humanos de uma empresa oil and gas e trabalhamos com limpezas de tanque. E existem muitos aspectos dentro da limpeza de um tanque de petróleo que precisam ser tidos em conta. Muitos. É a minha área. Sério. Muitos aspectos, então sabe bem do que eu estou aqui a falar. São várias as certificações. O teu estado de saúde deve ser verificado. Tu precisas fazer um check-up médico. Como é que está a tua respiração? Como é que estão os teus pulmões? Como é que está a tua resistência? Por isso é que depois, ao longo do tempo, nós começamos a desenvolver certos sintomas que a gente não sabe. Exatamente. Sabes usar os equipamentos de segurança? Além de ser tanque clean, és andamista? És pintor? És roupa access? És o quê? Precisas ser mais alguma coisa. Há um monte de outras coisas, há um monte de competências, habilidades, certificações que tu precisas ter para exercer essa função. Eu sou gestora de recursos humanos porque trabalho na área e me formei. Preciso fazer outras formações. Preciso fazer Primavera, SAP. Preciso fazer uma formação de avaliação de desempenho para aperfeiçoar e saber várias outras formas de o fazer. Eu preciso aprender a fazer o qualificador ocupacional. Eu preciso fazer formações de gestão, de avaliação de desempenho. Eu preciso fazer formação de... São várias as competências que eu preciso adquirir. São várias as certificações ao longo do tempo que para acompanhar o desenvolvimento na área eu preciso fazer para me manter boa, para me manter prática, para me manter... Muitas são as pessoas que no final das contas só querem entrar para uma determinada empresa e se estabilizar. Agora, criar uma carreira ao longo do tempo, ela entrar para aquela empresa, capacitar-se mais ao longo dos anos, ela não está interessada naquilo. Eu só estou interessada no emprego e acabou. Enquanto eu puder trabalhar para aí durante os meus anos todos, até eu poder me partir para o outro lado do mundo, para mim está tudo bem. Capacitar, não, estudar mais, não, já não quero. Não, para mim. Eu até tenho um conhecido, ele pergunta, pá, mano, tu fizeste aquele curso? Eu disse, filho. Olha, no final efetuaram uma prova. Não fizemos prova. Fomos assim às avaliações contínuas. Mas como é que é? O pessoal mais dá nota. Quando não quero mais chegar em casa e estudar. Eu fiquei, uau. Mas como é que tu queres demonstrar que sabes uma coisa se tu não fazes um teste? Não, eu já não tenho tempo para isto. Chegar em casa, estudar, eu tenho que pensar na minha família e tudo mais. Eu vi, uau. Mas, hoje em dia, olha-se muito para a questão da entrevista de emprego. Como é que tu achas da evolução das entrevistas de emprego hoje? A minha primeira entrevista de emprego, eu não vou falar a que me foi feita a mim, mas a que eu fiz, que acho que foi muito mais impactante. Foi a primeira entrevista de emprego que eu fiz 2013. Não trabalhava ainda na área, mas precisava entrevistar alguém e eu achava que estava a arrasar.
até me dar conta que saí da entrevista sem saber muito sobre a pessoa. Hoje, as entrevistas de emprego são muito mais estratégicas. Hoje, as pessoas literalmente precisam preparar-se para as entrevistas de emprego. As pessoas começam a ser avaliadas do momento que atendem a chamada. O que perguntam, o que não perguntam, o que é dito, e elas entendem ou não, tudo isso é avaliado. As entrevistas de emprego hoje, principalmente de empresas sérias, o recrutador entra para a entrevista já sabendo tudo o que ele quer perguntar. Ele pode tornar o clima descontraído, mas ele sabe o que é que ele quer saber. Eu sei o que eu preciso perguntar para saber quais são as competências dessa pessoa em termos de comunicação. Eu sei o que eu preciso perguntar para saber se essa pessoa tem ou não domínio da área que diz trabalhar, ou pelo menos de acordo com a informação que tem no currículo. Eu sei o que perguntar para saber se essa pessoa teve ou não conflitos na empresa anterior em que trabalhou. Hoje, as entrevistas de emprego são muito mais estratégicas. Evoluiu muito. Quem não está preparado, sai-se muito mal. Para a era do ChatGPT, como é que tu achas que, por exemplo, existem... Eu ouço muito porque faço parte de um grupo incrível que agora que a tecnologia vai aumentando, ele diz, olha, eu só preciso de ChatGPT para resolver todos os problemas da minha vida. Ele caracteriza o tipo de empresa que ele vai fazer a entrevista, a área em que ele vai fazer a entrevista, e ele questiona tudo aquilo no ChatGPT. O ChatGPT lhe dá 100 possíveis questões que o recrutador pode fazer. E o ChatGPT não errou. Deu-lhe as informações, ele pegou, estudou aquilo, foi para a entrevista, aprovou. Okay. Isto é ótimo, ele é um gênio. Ele poderia usar isso para várias outras coisas. Entretanto, uma coisa é certa, com relação à inteligência artificial, que é importante chamar a atenção às pessoas. Tu precisas ter o conhecimento. Ele não passou porque o ChatGPT lhe deu só as respostas. Claro. É porque ele também já tem o conhecimento. Porque até para fazer as questões ao ChatGPT, ele precisa ter o conhecimento. Quem não sabe sequer nada, não consegue saber nem o que perguntar ao ChatGPT. Eu vou ao ChatGPT e digo, olha, vou fazer um podcast sobre formação e mercado de trabalho. Ok, olha, interessante, formação e mercado de trabalho. O ChatGPT vai me perguntar qual é a minha área. Para que ele possa saber como é que ele deve enquadrar. Ou então vai me mandar um texto, mas dependendo do meu conhecimento eu não vou saber fazer a interpretação do texto. E depois, se eu não sei fazer a interpretação, eu não sei explicar. Até posso pensar que estou a arrasar, mas vou falar coisas descontextualizadas. Para fazer perguntas, tu precisas saber fazer perguntas. Ah não, vou perguntar isso. Não é só perguntar. Como é que tu vais fazer a pergunta? Em que momento tu vais fazer a pergunta? O ChatGPT deu luzes ao teu amigo. Ele já tinha o conhecimento e guiou-se. E ele só validou? Ele só validou. Porque o ChatGPT pode ter-lhe dado 1001 alternativas. Ok, vão-te perguntar isso, vais falar sobre isso, vais falar sobre aquilo. Ótimo. Mas a entrevistadora, ele vai fazer uma pergunta, automaticamente vai gerar outra pergunta. E depois vão para outra pergunta. O que está acontecendo na nossa entrevista? Uma pergunta vai gerar outra, vai gerar outra. Não é praticamente uma entrevista, mas sim uma conversa. Sim, uma conversa. Entrevista estamos a deixar mesmo para os computadores e para aqueles programas televisivos e tal. Aqui eu acho que... É mais uma conversa. É uma conversa. Mas acredita que muitas vezes as entrevistas de emprego, eu disse, elas são estratégicas. Eu tenho um guião, eu preciso levar um guião. Eu vou entrevistar um técnico, dependendo da área, eu sei quais são as perguntas que eu devo fazer. Tenho a parte pessoal, candidato, para saber um pouquinho mais sobre o candidato, a pessoa do candidato. Depois a leitura de competências, conhecimento, habilidades. Depois tem a parte da liderança e tudo isso do candidato. Eu preciso avaliar essas coisas. Mas até este guião, com todas essas perguntas já estruturadas, já feitinhas, eu posso mudar uma coisa ou outra. Claro. O que se espera da gestão de recursos humanos é processos não mecanizados, mas mais humanizados.
Se eu fizer, seja lá uma conversa, seja lá o que for, a pessoa vai dar conta e até vai ficar na dúvida sobre o meu conhecimento para estar na posição em que estou a me entrevistar. Então, eu preciso tornar o processo humano. Eu já sei o que eu devo perguntar, como eu devo perguntar. À medida que a conversa, a entrevista for desenrolando, eu vou fazendo as perguntas. Mas, repito, tu podes perguntar ao ChatGPT, a todos os modelos de inteligência artificial que existem. Se não tiveres conhecimento, não vais conseguir não vais validar a conseguir. informação. Quais achas que são as áreas mais saturadas em Angola? As áreas mais saturadas em Angola. O nosso mercado tem estado a mudar muito. Tem estado a sofrer muitas alterações. E estamos com uma deficiência de empregabilidade muito grande, como falámos no início, que acaba fazendo com que algumas pessoas acabam se inclinando para o empreendedorismo. E eu acho que nós atualmente temos muitos empreendedores. Isto é bom, por um lado, mas por outro pode gerar uma grande confusão. Até porque o processo para ser um empreendedor com tudo legalizado é muito burocrático para nós em Angola. São muitas coisinhas que nós temos, pelo menos um empreendedor com tudo legalizado. O nosso processo não é muito facilitado, é um pouquinho burocrático. Entretanto, sinto que tem estado a surgir muita gente a se formar em enfermaria, o que é bom porque a nossa saúde precisa, mas ainda assim o número de pessoas formadas versus o número de pessoas que se precisa não bate, mas ainda temos muita gente que se forma, muita gente formada e não tem onde trabalhar. Claro. É uma coisa que eu realmente não consigo entender. Não faz sentido. Eu acho que nós ainda precisamos de muitos formatos. Nós precisamos em várias áreas. Angola tinha ausência. Vou falar de Angola, que é o mercado que eu conheço. Não que eu não conheço os outros, mas é o que eu trabalho. Nós temos carência. Angola tem carência em muitas áreas de atuação, principalmente na saúde. Muitas áreas de atuação. Nós temos atualmente, posso dizer, um surto. E tem estado a ser feitos estudos nos Estados Unidos que vão explicar exatamente o porquê que nos últimos 10 anos o número de crianças com necessidades especiais, e não estou só a falar de autismo, mas com vários outros transtornos do neurodesenvolvimento, tem estado a surgir. Acredito que todos nós temos conhecimento disso. Mas nós temos especialista para tratar essas crianças? Não. Não temos. São várias as áreas da saúde que nós não temos especialistas. Que as pessoas, se quiserem tratar-se, têm que ir para fora. Nós não temos sequer centros que formem essas áreas. Um exemplo, eu não aceito que só temos instituições que formem agronomia em 2 províncias de Angola. Não faz sentido. Um país como o nosso, com tanta terra, que devia fazer muito por dinheiro. Nós temos muitas fábricas. Quantas são as universidades que têm automação? Com essa globalização, com essa evolução, nós precisamos de automadores. Nós temos? Nós temos escolas, universidades, ensino médios que formem profissionais para criarem robôs, ensinarem máquinas a fazer coisas? Não temos. E daqui a pouco é disso que o mundo vai falar, é disso que o mundo vai ser dominado. Quer dizer que muitas são as áreas que, de certa forma, há que estar preparado para muita coisa, porque na medida que a tecnologia vai aumentando, vai evoluindo, este conhecimento vai ser bem útil. E ter pessoas capacitadas. E há conhecimentos que vão ficar perdidos, mas encostados. Claro, porque senão ficamos mesmo encostados, porque vamos ter que parar para aprender e depois empregar. Exatamente. Quando já deveríamos começar a fazer um estudo também, exatamente, em função daqueles que também já estão a acontecer. Então, eu acho que neste momento Angola tem muitas carências. Se eu dissesse
Quais são as profissões que estão em alta? Nós temos muita gente a pensar que a internet é um mercado, né? E de alguma forma todo mundo quer ser influencer, mas é preciso termos algum cuidado para isso. Influenciar pessoas, comunicar com pessoas é algo muito importante, é algo de caráter social. As pessoas têm que estar preparadas para o fazer, porque senão vão influenciar pessoas para o errado. Então, se formos a olhar para áreas de atuação mais voltadas para o empresarial, para o fabril, sinto que ainda temos carências. Nós precisamos de pessoas mais bem formadas. Nós temos muitas carências. Se nós não tivéssemos, assim, todos os países do mundo sempre vão contratar expatriados. Mas Angola tem um número de expatriados nas empresas muito grande. Isso é uma prova viva de que nós temos muitas carências. Eu acho que nós devemos nos preocupar em nos formar mais, em nos explorar mais, em nos certificar mais. Mas hoje em dia existem muitos jovens formados. Sim, existem muitos jovens formados, mas ainda não é o número que se precisa. Eu gosto disso. Vou ser muito sincera. Eu faço entrevistas. Existem muitas pessoas formadas. Hoje em dia temos muito mais pessoas que sabem como elaborar um bom currículo. Hoje em dia temos muito mais pessoas que sabem como se apresentar. Desacredita. O número de pessoas que não sabem fazer isso, o número de pessoas não formadas ainda é muito maior. Mas ainda assim o número de pessoas que têm essa capacidade de formação não têm esta oportunidade. Porque às vezes as pessoas, aí está, são intencionais na procura por oportunidades. Como é que têm estado a procurar oportunidades? Da mesma forma que todo mundo, da forma tradicional? Onde, como? Tem estado a se preparar. Eu estou à procura de trabalho. Procurar trabalho dá trabalho. O meu LinkedIn, como é que está? Como é que está o meu currículo? Como tu disseste, às vezes a pessoa é formada, mas o currículo não está bem apresentado. Não achas que de certa forma também as nossas empresas locais precisam desenvolver uma questão de tecnologia mediante os seus sites também para a área de carreiras, Por exemplo, hoje em dia o LinkedIn nós devemos trabalhar no sentido de personalizar em função daquilo que nós fazemos. Sim. E de certa forma também as nossas redes sociais devem estar acopladas mediante aquilo que nós somos. Exato. Por exemplo, o teu próprio perfil nas redes sociais. Sim. É só olhar para a pessoa saber que não. Esta pessoa desempenha o papel que no qual ele leva para a vida. Sim. Embora que existem perfis de nossos colegas também que o Instagram é de festa e o LinkedIn é de gestão profissional. Mas, ainda assim, as empresas que no qual contratam não têm um site e tu te perguntas como é que eu vou trabalhar naquela empresa, como é que eu faço chegar o meu currículo naquela empresa? Ainda temos aquele método tradicional, o primo que trabalha lá, acaba levando o teu currículo. Ou então tens de esperar que alguém te passe a informação para tu ir para lá, deixar o segurança, e o segurança, se lhe dar na bola, pode deitar ou então pegar e levar ao chefe. Okay. Como chegar? Como eu disse, procurar trabalho, vou repetir, dá trabalho. As pessoas têm que usar. Faz uma análise do teu mercado. Exatamente o que tu acabaste de fazer. São muitas as empresas em Angola que não têm um site. São muitas as empresas em Angola que não têm uma presença no digital. Muitas. E, na verdade, as empresas mais presentes no digital são as exatamente ligadas à tecnologia. Claro. A maior parte das empresas até tem às vezes uma página, cria, mas não atualiza, não coloca informação. Às vezes até está a recrutar, mas não sabe a importância de colocar o anúncio do recrutamento aí. Nós temos ainda muitos jovens que não fazem uso, não têm perguntas, não têm um LinkedIn. E às vezes outro dia eu vi que foi postado o vídeo, um vídeo de uma senhora que encontrou a esposa dentro do carro no LinkedIn. Eu disse, mas LinkedIn não é uma rede social própria para isso. E aí está, você precisa entender qual é a funcionalidade das coisas. Repito, ser intencional. Eu estou à procura de trabalho, já tenho conhecimento, até tenho alguma experiência, mas as empresas que eu tenho como alvo não têm página, têm e-mail. Todas as empresas têm e-mail. Arranja uma forma de conseguir o e-mail. Cria um currículo bonito, estruturado, intencional, um e-mail bem feito e envia.
Não tens resposta, envia de novo. Vai lá, secretária, à recepção. Envia. Fala com alguém, procura saber se há alguém que conheces. Fala. Tu tens que usar. Repito, procurar trabalho, dê trabalho. As pessoas querem, tipo, entregou em algum lugar e fica à espera. Não. Não vai espalhando o currículo para tudo que é canto. E é importante tu perceberes. Eu sou engenheiro informática. Quais são as empresas que eu devo enviar o meu currículo? Dependendo da área para como formei ou inclinei. Sou arquiteto de sistemas de segurança. Onde é que vão valorizar o meu currículo? Quais são as empresas que vão valorizar o meu currículo? Unitel, a Fricel, a Atis. Quais são as empresas que vão fazer isso? Você tem que saber, às vezes, se estás formada numa área e não sabes quais são as empresas onde o teu currículo é valorizado, mas estás à procura de emprego. Estás a procurar emprego como? Dificuldades existem. As dificuldades no nosso mercado são presentes e ainda vão, infelizmente, continuar a existir por algum tempo. Eu não sei se me ouviste na chamada, eu já sei qual é o problema. Vamos nos focar na solução. O problema está aí, é visível, todo mundo já sabe. A ausência no digital de muitas empresas, às vezes a ausência de partilha daquilo que acontece dentro das empresas a nível de necessidade de contratação. E depois tem essa questão do primo e vai ok, se torna primo amigo de alguém. É mesmo sem intencional. Network. Exatamente. Faz networking, porque é o que tu queres, é a tua vontade, é o teu objetivo. Ninguém vai fazer por ti. É assim que funciona o nosso mercado. Se você ficar à espera que ele mude, vai ficar muito tempo desempregado. Vais ficar à espera, vais ter necessidades. E o tempo vai passar e o conhecimento que tu tens agora, que até é valioso, daqui a 5 anos já não é o mesmo. Seria bom sair desse para recolher um pouquinho. Exatamente. E depois tem a questão de todos os mercados estão em constante evolução. A restauração, a hotelaria e turismo, as farmácias, as tecnologias, as ciências humanas, tudo está em constante evolução. Aquilo que a forma com que os processos jurídicos eram feitos há alguns anos, a nossa Lei Geral do Trabalho foi atualizada recentemente. Como é que tu queres te manter igual, fazendo exatamente a mesma... Eu fico passada quando vou para uma instituição e me dizem, nós aqui já fizemos assim. Ok, além de fazer assim, também tem esta forma, e também tem esta, e também tem esta. E esta até é mais fácil e fica melhor. As pessoas não querem atualizar-se. As pessoas não querem atualizar-se, as pessoas não querem evoluir. E depois se queixam que a pessoa é metida, a pessoa acha-se o sabichão. Eu gosto dos sabichões. Isto também, tu não sei se achas que se partilha da mesma opinião, existem muitas pessoas que trabalham no RH que não mostram empatia. É o que eu falei anteriormente. Fizeste o curso de recursos humanos por quê? Se você não gosta de cumprimentar as pessoas da tua casa. Se você adora fazer com que os outros se sintam mal. Se você não é a pessoa que levanta os outros, não gostas de ensinar. Nós temos muitas pessoas nas instituições, às vezes aconteceu até na escola. Vamos começar na escola. Há aquele colega que é bom em matemática, muito bom. Há uns que são e não sabem ensinar, realmente, não sabem. Sabem fazer para ele. Claro. Ok. De repente, não, você é professor de matemática, ensina como, colega? Se você não gostava de ensinar no teu colega, se você sentia que não conseguia explicar no teu colega. São aqueles professores que você vê, o professor X é bom, mas ele não sabe ensinar. Não é para seres professor. Pode trabalhar para uma outra área. Matemática tem várias funcionalidades. Tu podes te formar em matemática e não necessariamente ser um professor. Podes fazer várias outras coisas. É importante que as pessoas tenham isso. Eu não sei fazer isso. Não faça isso. Eu não gosto de cozinhar. Mas vou trabalhar na cozinha porque eu gosto. Depois queima. Depois estamos a comer comida com caco, bastante sal. Você encontrar caco, fios de cabelo. Uma pessoa que sabe cozinhar, ela sabe que ela precisa usar uma touca.
Ela sabe que para determinados alimentos ela tem de estar de luva. Porque cozinhar é uma arte. Não é só confeccionar. Ela sabe que o corte da cebola para a salada é diferente do corte da cebola para fazer o arroz. O corte do alho para o camarão ao alho é diferente do corte do alho que eu vou usar para colocar um arroz de pato, por exemplo, no bacalhau com natas. Conhece essa diferença? Onde é que eu uso azeite para isso? Onde é que eu uso azeite extra virgem, um azeite refinado? Não é só... não, eu estou sempre a dizer quando eu faço entrevista cozinheira, nós partimos do princípio que todas as mulheres sabem cozinhar. Entretanto, onde é que se usa o açafrão? Vou pôr aqui várias folhas e vou perguntar, isso é orégano, isso é salsa, isso é o quê? Não sabe. Você aprendeu, você sabe fazer alimentos, saber cozinhar, a arte é diferente. É que as pessoas determinadamente sabem, mas não exploram para realmente começar a entender aquilo, como é que realmente funciona e em que podemos empregar, o que é importante, o que não é. Essa é a diferença. É isso que nos faz destacar, é isso que nos faz ser bom. Porque existem pessoas que também têm aquela questão de bloqueio. Sim. Vão para a entrevista, ela tem um conhecimento sustentável, tem a experiência suficiente, mas bloqueia pelas questões que estão a ser feitas. Ela até consegue responder, mas não argumenta. E tem pessoas também que acham que por mais que tu sabes, mas a resposta que ele quer é aquela que ele exatamente quer ouvir. Estas pessoas, isso está um bocadinho voltado para a falta do autoconhecimento e inteligência emocional. Se vais fazer uma entrevista, claro, eu vou fazer uma entrevista, eu tenho mais ou menos as respostas que eu quero na minha cabeça. Mas não é porque tu vais utilizar uma palavra, vais usar, por exemplo, o mais no lugar do porém, que eu vou dizer que a tua resposta não está certa. Aí o problema é comigo, não é contigo. É preciso fazermos o contexto. Em que contexto falaste as coisas? Faz sentido o que tu disseste? Se faz? Faz. Faz sentido? Faz sentido. É o que eu queria ouvir. É como eu queria ouvir. Não, mas faz sentido. É isso. Me responde esta pergunta. Isso é outra coisa. Ser gestor de recursos humanos, tu precisas estar bem contigo. Tu precisas saber lidar com pessoas, entender pessoas, gostar de pessoas. Se tu já sentas, eu em tempos fui a uma entrevista em que a senhora chegou: olá, Lisandra, tudo bem? Nós somos amigas. Olá, tudo bem? Bom dia. Olha, tens aí o teu currículo. Não importa como correu o teu dia. Se não achas que tu não estás bem emocional, fisicamente, aconteceu alguma coisa que te impactou muito, adia a entrevista. Liga para o candidato ou peça a outra pessoa que talvez esteja melhor preparada para fazer. Porque uma entrevista mal feita vai influenciar o candidato. A forma como ele vai olhar para a empresa. Vai influenciar a forma como ele vai olhar para ele. Há pessoas a destruírem pessoas. Há empresas que não se preparam para receber pessoas. Tanto nas entrevistas, tanto no processo do onboard, processo de admissão. Quem vai receber precisa estar preparado para receber pessoa. Quem vai entrevistar precisa estar preparado tanto quanto espera que o candidato esteja preparado. Não é porque eu estou a precisar de um candidato que eu vou sair à torta e à direita a julgar questões a ele, às vezes muito mal estruturadas, de forma arrogante, ríspida, sem... Como eu disse, o recrutamento de seleção não é para ser mecanizado, é para ser humanizado. Daí o nome. Nós não podemos utilizar as pessoas só como recursos. Daí o nome se chamar recursos humanos. É para ser humano. Se nós vamos nos levar por isso, o que é que acaba acontecendo na altura? Como dizem muitas vezes, quando às vezes postamos alguma coisa, aí só ficou já o recurso, o humano foi. E o recurso é complicado. Isso é recurso, é complicado, vai ser só usado. Uau. É super incrível, mas infelizmente quando
nós chegamos naquela véspera assim que nós temos de terminar e tudo mais. Já começa a surgir a saudade, a vontade de falar. Mas deixa ali, qual é o conselho, aquela dica que tu gostarias de deixar para todos os angolanos, para todos os moçambicanos, cabo-verdianos, americanos, brasileiros, franceses, ingleses, e etc., chineses, os outros sintam-se incluídos mediante o mapa. Vamos falar do continente asiático, americano, africano. É melhor. Não vamos esquecer do nosso africano, que eu sinto que o nosso continente tem muito potencial, só precisa de ser olhado com bastante atenção. Claro. Qual é o conselho que eu deixaria? Preparem-se, que o mercado de trabalho, o mundo anda agressivo. Sejam intencionais. É importante. Ninguém nos pode dizer quem nós somos e o que nós queremos. Temos de ser nós a descobrir. Mas eu não sei como descobrir. Medita. Tira tempo para ti. Quem é cristão, vai à igreja. Passa um tempo com o Criador. Não há melhor forma de saber como utilizar o microfone senão olhar para o manual de instruções. Quer saber para que foste feito? Lê a Bíblia. Não, eu não sou cristão. Vai ler livro de autoajuda. Vai ler livro que te ensina a mergulhar em ti, a descobrir quem tu és, por que é que tu és assim, como é que te sentes. Você pode ter 1001 habilidade de querer resolver o mundo lá fora. Se não sabes quem é, não arrumas a bagunça que tens aí dentro, não vais estar a fazer nada. És só uma pessoa ferida a tentar destruir os outros. Primeiro, arrumar a bagunça dentro de nós. Queres ser um bom profissional? Arruma a bagunça dentro de ti. Queres ser um bom pai? Arruma a bagunça dentro de ti. Eu quero ser um bom influencer, quero influenciar pessoas. Arruma a bagunça dentro de ti. Começa por se influenciar a ti mesmo. Eu quero ser líder, se lidera primeiro. Pratica a autoliderança. Eu quero ser mãe, seja uma mãe para ti. Se ame, se cuide, se perdoe, se compreenda. É sobre isso. Esse é o meu conselho. Sinto que falta-nos isso. Eu gostei bastante de ter aqui essa conversa contigo. Eu aprendi bastante porque são informações que são passadas não só para mim, que estive aqui a ouvir de primeira, mas sim também para todos aqueles que vão acompanhar este episódio. Eu acho que nós precisamos disto. Então, tu não precisas novamente ou seja, esperar um convite. Tu podes te autoconvidar. Obrigada. Porque a próxima vez tu já conheces o lugar. Se tu tiveres que abordar sobre alguma coisa, tu já sabes o lugar, só precisas marcar o dia, a tua hora disponível e de certa forma nós abriremos as nossas portas sempre, mesmo que tenhamos uma gravação no mesmo dia, nós vamos ter sempre como enquadrar, porque já é uma pessoa que é de casa, né? Então, digo muito obrigado pela paciência, por tu fazeres parte, por tu dar-nos essa oportunidade para nós, porque assim, todos vocês que vão acompanhar esse episódio ajudam-nos a crescer bastante. E se você gosta desse episódio em particular, faça uma questão importante. Deixa o teu like não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio, porque este episódio, se tu gostas, mostra aquele interesse de partilhar. No YouTube, se tu colocas o like, comentas, por que não fazê-lo na plataforma de áudio? Imagina o seguinte, em plena manhã, tu queres ouvir esse episódio e tu vas ao trabalho. Ao invés de tu ficares conectado no YouTube de uma forma audiovisual, tu podes conectar o teu Spotify. Acompanhe-nos pelo Spotify, podes simplesmente ouvir. Tu não perdes aquela questão do contato com a via para não provocar as outras coisas em termos de acidente, ter que tu olhas para o telefone, olhas para a via, não. Ouça no Spotify. E quando tu estiveres mais livre, na hora do almoço, abre o teu telefone, entra para o YouTube. Se queres ver a convidada, se calhar viste, tem uma voz assim mais doce e tudo mais, vai lá para o YouTube, acompanhes e vês. Porque nós normalmente queremos ter ilustrações, mas quem é realmente a pessoa que está falando? Isso é verdade. Eu particularmente eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, acabo associando, eu faço muita associação de coisas, de né? voz, a pessoa, a imagem, a postura, e eu gesticulo muito enquanto falo, então começo a imaginar, será que ela está a mexer as mãos? Está? Eu gosto não só de ouvir, mas também de ver. Então, mas como disse bem dito,
é preciso ter esses cuidados, essas medidas de segurança, saber onde ouvir e ver e onde somente ouvir. Claro, então fica atento em todas as redes sociais, como no YouTube, Facebook, Instagram, Tweets e Twitter. Vamos restringir algumas plataformas onde nós vamos lançar os nossos conteúdos, porque existem plataformas em que o nosso conteúdo é mais ou menos de educação e existem plataformas que nós não nos sentimos super confortáveis de passar o conteúdo do nosso convidado lá, porque sentimos que vocês nesta plataforma estão mais preocupados com outra coisa. Então, deixa o teu like, comente, seja feliz e espere por mais um novo episódio. Se tu pretendes fazer uma contribuição, tu achas que nós pretendemos crescer mais ao longo do tempo, faça a tua contribuição. Tens o IBAN Nacional, tens o PayPal, tens a Coordenada Internacional, faça a tua doação, só não does aquilo que tu não tens. Se tu tiveres 10 kwanzas, 25 kwanzas, para nós é o suficiente. Se multiplicar isso pelo número de vezes, talvez nós poderemos construir o nosso estúdio que nem igual a TPA, né? Então, feliz em um próximo episódio.